Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um vídeo que eu desejo que chegue no Instagram, no YouTube, chegue no TikTok. Estou gravando no YouTube, no Face, não consigo enviar um vídeo grande. No Instagram também não consegue enviar um vídeo grande, só 6 minutos no máximo. Fui tentando, chega no 6 e já dá uma travadinha e dá de trabalho para passar. Então eu tenho gravado os vídeos de 23 minutos, também não dá para gravar mais tempo, trava também. Então a minha intenção era gravar os vídeos mais longos, como no começo eu gravava, teve vídeo que chegou até 40 minutos, mas depois não foi diminuindo, chegou aos 25 e antes de completar 25 ele dá uma travada. Então eu gostaria que vocês se inscrevessem, quem não é inscrito. Temos só 183 inscritos, mas seguidores tem muito. O bom é que eu estou falando o que eu gosto, falando do amor de Deus. É a minha história, é o amor de Deus na minha vida. É a reconciliação, é a restauração da minha família, é a minha saúde. Quando o homem falou que eu não passava daquele dia, Deus me deu mais, acrescentou esse tanto de vida que eu estou tendo aí, de 2005 até hoje. Então, mostrando para nós que a última palavra é de Deus. Quando Deus tem plano, o plano de Deus é cumprido, não é a vontade do homem, é de Deus. E a vontade de Deus é que eu passasse esse tempo ainda. Até quando só Deus sabe, Ele que determina. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela minha família. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. São bênçãos na minha vida, anjos que Deus colocou na minha vida. E vamos orar e vamos começar mais um vídeo. Pai, obrigado pelo dia, obrigado pelo calor, pela chuva. Obrigado pelo alimento, pela cama que eu durmo, Pai. Obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, obrigado pela minha família. Pai, obrigado pelo Senhor ser Deus e não desistir de nós, Pai. Está sempre nos amparando, nos guardando, nos dando força. Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões por obra, pensamento, que eu falei, que eu vi, que eu pensei, que eu toquei, que desagradou o Senhor, Pai, perdoa-me, Pai. Tem misericórdia desse pecador, Pai, que está aqui na Tua presença nessa hora. Mais uma vez pedindo perdão, Pai. Pai, a palavra do Senhor hoje para estar na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, Pai. Não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ouvir, mas o que o Teu Espírito tem a falar, através desse Teu servo que se encontra aqui, Pai, na dispensação do Senhor. Fala conosco, Pai, não se cale. Irmãos, o livro do apóstolo Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nos fala, Pedro falando da restauração do povo. Mas ele fala especificamente, a Bíblia, as cartas paulinas, que depois do Novo Testamento para cá fala mais da vinda de Cristo. Porque nós temos a necessidade de aprender hoje, ouvir, cumprir e receber no coração aberto, para que nós venhamos entender o propósito que Deus tem em nossa vida, é salvação da alma. A carne, nós sabemos que essa carne vai ser comida pela terra. Tudo não sou eu que falo, é a Bíblia mesmo. Então nós sabemos que a alma nós temos que cuidar dela. Quando nós deixarmos a alma deixar esse corpo, que destino vai ter? Está em nós, irmão. É as nossas atitudes, a nossa vida com Deus, que não pode ser uma vida de qualquer maneira. Errar, todos nós sabemos que erramos. Por isso Deus teve misericórdia de nós e mandou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. A morte de Jesus, o sangue derramado nas ruas de Jerusalém, não nos dá liberdade, nem nos dá direito de herdar a vida eterna. É aprendendo, é lendo, é cumprindo, é obedecendo, que nós vamos herdar essa vida eterna. O destino da nossa alma está nas nossas mãos. E Deus está contemplando o nosso dia a dia. Depende de nós a salvação, irmão. Aqui o apóstolo Pedro, é aquele lá no Evangelho do apóstolo João, que negou Jesus quando ele estava sendo julgado.
Jesus havia falado que ele iria negar por 3 vezes e falou que por ele dava até a vida. Jesus, conhecendo a fraqueza do homem, ele sabia, pelo Espírito, ele sabia que não ia ser assim. Então ele fala com Pedro, quando ele nega, quando ele lembra das palavras de Jesus, ele se arrepende e vai chorar. Mas agora Jesus ainda tinha uma promessa a cumprir na nossa vida. Ressuscitar ao 3º dia. Ou seja, vencer a morte por nós. Nosso pecado já estava na cruz, agora vencer a morte por nós. Ele ressuscitou ao 3º dia. Agora Jesus, depois de ressuscitado, vai na praia, onde eles estão pescando. Ali o propósito de Jesus é reconciliar Pedro. Era novamente levantar Pedro como obreiro, como apóstolo verdadeiro. Porque Jesus viu virtude naquele homem, viu coragem, viu ousadia de Pedro. A diferença dele com os outros apóstolos. Não quer dizer com isso que Jesus deixou os outros de lado, não deixou não. Ele fortaleceu todos eles. Mesmo quando ele estava na terra, já tinha dado o trabalho de cada um, já derramou unção sobre todos. Tudo, Jesus já tinha dado tudo. Agora, reconciliar, agora era Pedro. Não quer dizer que os outros também não fizeram o mesmo que Pedro. Eles só não falaram de boca, mas todos fugiram quando Jesus foi preso. Assim somos nós, irmão. Nós fomos chamados para levar a palavra do Senhor nas ruas, nas escolas, no trabalho. E muitas vezes nós escondemos, calamos a boca. Nos bares, nós estamos acovardando, estamos negando Jesus. Mas para isso, está aí as escrituras, para nós reconciliarmos cada dia. Arrepender do erro que nós cometemos na rua, em casa, e reconciliar com Jesus, fazer aquela reconciliação, pedir perdão ao nosso Deus. Ele está poderoso, Ele é misericordioso para nos perdoar. Agora o apóstolo Pedro fala com aquele pessoal ali da... Agora não fala com da circuncisão, é com da incircuncisão. Então com o gentio que Pedro está falando. Não é com o povo de Israel que foi chamado. Pedro foi chamado da circuncisão. E o apóstolo Paulo para incircunciso. Circuncisão, aqueles que faziam o pacto com Abraão, né? Ao 8º dia, circuncidado todas as crianças nascidas. E agora, os gentios que somos nós, não tinha esse direito de circuncidar, não tinha esse costume de circuncidar. Paulo veio levar o evangelho para nós, ele trazer. Mas, de acordo com o que o Paulo tem nos ensinado, a Bíblia tem nos ensinado, Deus veio para todos. Por causa do crente Abraão, todos nós somos benditos. Então nós estamos aqui, debaixo da graça, da misericórdia de Deus. Somos hoje também geração eleita, povo escolhido do Senhor. Você que já aceitou Jesus, seja lá qual denominação você é católico, seja crente, evangélico, seja o que for. Você aceitou Jesus, deixou os ídolos, aprendeu a palavra, está cumprindo a palavra, você já faz parte dos escolhidos, chamados de Deus. Escolhidos são poucos, Jesus fala. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Agora, irmãos, esforcemos para ser escolhidos. As cartas que vêm, os evangelhos já vêm falar não de bênção, de prosperidade, vem falar de libertação, de cura, de milagre. Vem falar, depois as cartas vêm falar da vinda de Jesus. É o que nós temos que fazer hoje. Porque a vinda de Jesus está próxima. Pedro está aqui nos alertando para essa volta que vai ser breve. Nós lendo a Bíblia, nós vamos ver que veio Paulo preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do rei, né? Ele veio também pregando, Jesus veio falando que o reino já estava na terra, ele já estava na terra, sendo filho do Pai, já estava reinando. Esse reinado de Jesus que Deus prometeu a Davi, um reinado eterno. Um homem para sentar todo o tempo nos tronos de Davi. Como o homem carnal não deu conta, Deus levantou da tribo de Judá, levantou Jesus Cristo, da cidade de Belém, da cidade de Davi. É o Rei eterno que está aí para voltar. Que nós venhamos agir na nossa vida
com amor, com qualidade, com paciência, com vigilância, orando todo o tempo. Porque nós estamos sujeitos a qualquer instante cair na tentação do inimigo. Nós temos que livrar das tentações que esse mundo nos oferece. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestades. E esses principados, essa potestade entram em nós quando nós deixamos uma brecha. Então você tem que estar, quando eu falo você, eu estou falando de mim também. Que a palavra não é só para você, não é para mim, porque ela começa marcando aqui. Primeiro ela me bate, depois vai bater na igreja. Então, nós temos que estar vigilantes. Fugir da aparência do mal. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. É só doença, dor, tristeza, choro, pranto. Alegria momentânea. Nós passamos na rua hoje, quando nós passamos na rua, voltando das igrejas ou indo para a igreja, os bares estão cheios de gente alegre. Quando chega em casa, é tristeza, é dor, é briga, é separação. É o que o mundo não te oferece, mas Deus tem vida, e vida com abundância. Então vamos praticar, vamos viver o amor de Deus. Vamos viver na esperança que Deus nos deu da salvação da nossa alma, na vinda de Jesus. Quando Jesus vier nas nuvens, os anjos, quando for tocada a trombeta, os anjos descer. Vai ser triste, muitos vão chorar, irmão. Aqueles que ficaram vão chorar, porque agora vai ser caro o preço. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Quando Jesus voltar, aqueles ficarem, vai pagar com o seu próprio sangue. E você sabe que quem está reinando aqui nessa época é o anticristo, ele não alisa. Ele destrói mesmo, ele judia de você. Ele começa acabando com a tua carne para depois tomar teu espírito. Então temos que vigiar, porque a volta de Jesus está próxima. A advertência da Bíblia, o Senhor advertindo a nós. Tudo que o Senhor falou se cumpriu. Nós vamos no Velho Testamento, onde os erros dos reis, os erros da humanidade, quando a reconciliação Deus fez com o homem, e o homem continua na mesma vida hoje. As igrejas do Senhor estão lotadas de falsos profetas, falsos doutores, de lobos disfarçados de ovelhas. Tudo isso está alerta na igreja. E quando nós vimos Deus alertando através dos profetas, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, e eles não deram ouvido, nós vamos olhar de Juízes até chegar antes do Jó, até Êxodo, nós vamos ver, tudo se cumpriu. O povo de Deus deixou Deus, desobedeceu, foi para a idolatria, serviu outros deuses, serviu o homem, cativeiro em cima do outro. E Deus avisando através dos profetas, o cativeiro, vão para o cativeiro, vão ser escravos de novo. Mas o homem não deu ouvido. Chega no profeta Jeremias, nos profetas grandes, né, como o povo fala, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel já é, eu creio que um apocalipse. Mas até Ezequiel, Deus alertando o povo de Israel para consertar, mostrando que ele não estava satisfeito com o que eles faziam, que eles tinham afastado o Senhor, que eles estavam servindo outros deuses, estavam na idolatria, estavam pecando. E falou que ou eles desobedeciam, ou eles iriam para o cativeiro. Toda Jerusalém seria destruída. O homem não deu ouvido. Matou os profetas, apedrejou, prendeu, passou na prisão, foi para o calabouço, mas a palavra do Senhor se cumpriu. Foi entregue o povo de Israel, o povo de Deus, novamente para a nação ímpia, Babilônia, os caldeus, 70 anos de escravidão. E assim um homem continua hoje na mesma teimosia. Estão brincando com o Senhor, estão brincando com Deus. Deus está vendo tudo isso, irmão. Deus não é cego, Ele não dorme, Ele é eterno, Ele está vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Você que tem pouca força, como eu tenho, sabe? Deus sabe o momento que eu vou errar, Ele sabe o que eu vou errar.
como eu vou errar, ele sabe de tudo. Ele conhece seu princípio, seu fim, ele sabe o hoje, sabe o ontem, ele sabe o que você vai fazer amanhã. Mas ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se convertam e tenham a vida eterna. A vida é a nossa alma. Quando eu não era cristão, eu lia a Bíblia só por ler, como se estivesse lendo um gibi. Muitas vezes eu falava no meu serviço, meus colegas, eu não tenho medo de morrer. Depois que eu aprendi o que é a vida, eu entendi que a gente tem que ter medo da morte. Se a gente não tiver conserto, não tiver alinhado com Deus, a morte, nós vamos ficar no ar sofrendo tormento. E se a gente for julgado e for achado incapaz, nós vamos para o lago de fogo. Jesus está alertando nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Nós iremos com o diabo e seus anjos para o lago de fogo, ou seja, inferno. Inferno existe, irmão. E a Bíblia está nos alertando para isso. Não tenha medo de Deus, tema a Deus, ame a Deus. Ame o teu próximo, mas tenha medo do inferno. Jesus fala para a gente não ter medo do homem. A gente tem que ter medo daquele que depois de matar tem poder para nos lançar no inferno. E só um tem esse poder, que é Deus. Ele que julga nós, Ele que nos conhece, Ele que nos ama tanto. Quantas oportunidades, meu Deus, me deu para me consertar a minha vida, para me chegar até aqui. Quantos livramentos Deus me deu na minha vida. Nesses 70 anos de vida, quantos livramentos Deus me deu. Quando eu ainda não conhecia Deus, mas Ele tinha um propósito na minha vida. Porque tinha um povo orando por mim. Quando a igreja dobra o joelho, orando pelo Brasil, orando pela humanidade, está orando por você. Então Deus tem um plano na minha vida. E esse plano está sendo cumprido. Se eu partisse em 2005, não estaria cumprido. Mas a vontade de Deus tinha sido feita. Mas a vontade de Deus é que eu ficasse esse tempo que eu estou aqui, aí agora o tempo Ele que determina. Não sou eu, não é um homem, é só Deus que determina. O dia que Ele falar é agora, não tem homem, não tem médico, não tem oração. Quando Deus fala é já mesmo. Não espera mais um pouquinho, não tem que esperar não. Então não espere para aceitar Jesus como seu Salvador. Não espere para se arrepender, para reconciliar com seu irmão. Eu ainda tenho uma reconciliação para fazer. Eu tenho meu genro aqui, que ele mora bem aqui mesmo. O marido da minha esposa da minha filha mais velha. Mas ele não quer dar ouvido, então eu também não vou insistir. Eu sei que eu tenho isso para reconciliação fazer. É eu e ele. Eu creio que eu e Deus já fiz, mas ainda tenho que vigiar muito. A carne é fraca. Os pensamentos, muitas vezes, ele nos faz errar. Toda vez que ele levanta contra meus netos e contra minha filha e a casa que ele mora de graça, eu tenho que falar isso, irmão, que ele não paga um centavo por ela, que ele amaldiçoa, aí é hora de eu errar, de eu pecar. Então por isso que eu falo para vocês, eu sou um pecador. Eu preciso reconciliar cada dia com o Senhor, pedir perdão cada dia, cada noite, cada terminado dia, cada amanhecer. Eu tenho que agradecer a Deus por mais um dia de vida. E pedir a Ele que me fortaleça, me dê vigilância. A obra de Deus, ela é melindrosa. O amor de Deus é grande para conosco. Mas a ira dele também. Quando ela vem, irmão. Não queira, não espere a ira de Deus. Aguenta, queira o amor que Ele está te amando hoje. Que Ele te amou ontem, vai te amar. Quando você estiver aqui nessa terra, Ele está dando oportunidade para cada um de nós. Para reconciliar, para vigiar. Vai lá na Bíblia, onde Jesus fala a parábola das 10 virgens. Quando a primeira vez que fui ministrar na igreja, que eu vi essa ministração, aí eu vi
claramente na minha mente, não foi revelação, eu mesmo pensando o arrebatamento. 10 ficaram, e ali foi onde eu reconciliei com o Senhor, aceitei Jesus como Salvador. Sabe por quê? Medo da morte, porque eu não queria ficar. Temos que reconciliar todo dia com o Senhor. As cartas que estão aí, as cartas do apóstolo Pedro, Tiago, Pedro, João, Apocalipse, estão nos alertando para essa vinda, que está próxima. E o alerta Jesus já deixou lá nos 4 evangelhos. O anticristo já está reinando. E nós sabemos disso. Quando Jesus falou, vamos, que o anticristo vem e ele já está no mundo. Quando Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, o anticristo já estava na terra. Não com tanto poder, mas hoje ele tem. Porque ele vai onde Deus quer, ele faz o que Deus quer. E Deus deu essa autoridade para ele. Está na mão dele. Isso é o amor que Deus tem conosco, para que nós nos consertamos e tenhamos vida. Nós temos que suportar a aflição, para nós entender essas aflições, essas lutas, esse machucado que a vida faz no nosso coração. Onde nós vamos chegar se a gente não tiver salvação? O que nós estamos passando aqui na terra, as dores, sofrimentos, o choro, não é nada em vista do que é na grande tribulação, no acerto final com Deus. Eu espero que eu pude passar o que Deus quis passar, espero que o irmão entendeu. Eu não li hoje o capítulo 1, mas é por aí que nós vamos, irmão. Como de costume, eu não gosto muito ler a Bíblia na hora de eu falar do amor de Deus. Porque Deus vai deixando, vai soltando, eu vou abrindo a boca, vou falando, espero que eu tenha feito o melhor para mim, para Deus e para vocês. Que Deus abençoe. O tempo está acabando, vamos orar. Eu queria ter mais tempo, irmão. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por mais um vídeo, eu permitiu ao ar. Obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, eu coloco, Pai, nessa hora, na tua presença, a intenção dessa oração, Pai. É colocar os nossos lares, nossa vida, a nossa necessidade nas tuas mãos, que o Senhor sabe. Todos nós temos necessidade, Pai, nessa terra. Nós passamos por aflições, luta, mas nós temos aquele ânimo de saber que o Senhor venceu o mundo por nós. E que nós também venceremos, porque o Senhor está conosco. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, o lado de cada um dos teus filhos, Pai. Aquele que necessita da saúde, o Senhor é um médico, Pai. Aquele que necessita de uma porta aberta, o Senhor tem a chave na mão, Pai. Aquele que tem uma causa na justiça, o Senhor é nosso advogado, Pai. Aquele que está precisando da restauração do lar, da família, o Senhor é o Deus restaurador, Pai. Aquele que está passando por guerra, por luta interna e externa, o Senhor é nosso general de guerra, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses. Eu coloco a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Pai, quantas pessoas têm pedido, Pai, que o Senhor entre em providência, Pai, Mário Campos, tem pedido, Pai, ali pelas vendas dele, eu não sei se é lícito ou se é ilícito, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor age conforme a tua vontade, Pai, na vida daquele homem. Eu só peço ao Senhor, Pai, repreenda os invejosos que diz ter na vida dele. Repreenda esses invejosos, Pai. Esses olhos grandes, Pai, queima, Pai, destrói, Pai. Eu coloco a irmã Nilma Aragão, o Senhor sabe do momento difícil que a tua filha está passando. A luta com essas dores no corpo, com essas inflamações. Remédios caros, Pai. Se for da tua vontade, Pai, o Senhor vai curar a tua filha. E ela não vai depender de medicamento, porque o remédio é o Senhor. O remédio está nas tuas mãos, Pai, o Senhor é o médico dos médicos. Eu peço pela irmã Maria Socorro, Pai. O Senhor sabe o que ela está passando também, Pai. O Senhor vem ajudar ela nessas lutas que ela está passando, Pai. Peço pela Ellen Cristina, Pai. Uma família, 2 filhos bonitos, um esposo. Pelas coisas desse mundo, pelo dar ouvido às coisas do inimigo, Pai. Ela deixou a família, Pai. Está fazendo o que não agrada ao Senhor. Ela conhece a tua palavra. Tenho conversado muito com ela, Pai, Senhor. O Senhor sabe que eu conversei com ela. Ela conhece a tua palavra, Pai.
E eu vejo o maior temor dela quando ela perguntou para mim, se Jesus voltar eu não subo. Eu falei, nessa vida que você está, não sobe, pai. Espero ter falado a verdade para ela, pai. Pai, salva aquela vida, pai. Ela é uma bênção para o Senhor, pai. Ela é uma maravilha nas tuas mãos. Ela conhece a tua palavra, pai. Cuida dela, pai, por nós. Eu peço pela Jovira Araújo também, pai, lá. Aquela filha dela, pai, que está lá na Espanha, pai. Com aquela enfermidade, queima essa enfermidade, pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, só foi até aqui, o tempo está acabando, vai travar. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite de repouso nessa quarta-feira. E amanhã, se Deus permitir, teremos mais um vídeo. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Um abraço do irmão Jorge.